Boa noite para vocês. Ótimo, que bom. Que abertura interessante, né? Praticamente uma mensagem que a gente já recebeu aqui. E é interessante que Tiago 1,19 fala que a perfeita religião, a religião sem mácula, é aquela que você visita os órfãos e as viúvas. E eu queria começar enfatizando isso. Eu queria que Deus, hoje nessa noite, em relação a esse assunto, ser mais, eu creio que Deus vai confirmar algumas coisas no coração de vocês e eu quero compartilhar um pouco sobre a história de um personagem chamado Gideão, que tem muito a ver com você e comigo. Nós temos uma inclinação a gente se comportar como ele, muitas vezes no nosso dia a dia. E antes de eu passar um filminho, que nós vamos passar um pequeno desenho animado aqui para você, e eu vou fazer uma pequena narrativa, eu quero fazer apenas um pano de fundo desse personagem chamado Gideão. Havia uma fase na vida dos judeus em que tínhamos alguns juízes. Então vocês devem ter ouvido falar sobre Sansão, né? Gideão, quem mais? Débora, quem mais? Enfim, né? Vai lá em Juízes, você vai encontrar vários líderes que Deus levanta porque a situação no povo de Israel estava muito crítica, muito complicada, enfrentando inimigos por todo lado. E Gideão também foi assim. Gideão, na parte dos judeus, eles enfrentavam constantemente os midianitas, os amalequitas, e eles invadiam a terra deles o tempo todo, pisoteando as plantações, matando os animais, nada sobrava para que o povo de Israel pudesse prosperar. Então eu gostaria que você me acompanhasse nesse pequeno desenho. Eu vou contar a história rapidamente e depois eu vou explorar alguns pontos, algumas riquezas dessa história que tem a ver com você e comigo, ok? Pode passar lá, por favor. Então a história começa com Gideão, mais uma vez enfrentando os amalequitas que vão invadir o campo de plantação. O tempo todo eles iam lá e matavam tudo, acabavam com tudo. Aí de repente aparece um anjo e diz: Gideão, eu quero que você conquiste a terra, quero que você vença os inimigos. Mas como que eu vou fazer isso? Ele dizia. Ele pensava: eu sou o menor, eu sou o pior, ninguém está do meu lado, como é que eu vou saber que o Senhor está comigo? E aí ele traz uma oferta e o anjo toca naquela oferta, aquilo sobe como um fogo, como oferta para Deus. Deus recebe e diz para ele: Gideão, quero que você derrube um poste ídolo. Derrube esse poste ídolo que teu pai fez na casa dele. Mas como ele tinha muito medo, ele fez à noite, ele tinha uma certa covardia dentro dele. Mas em seguida, Gideão ele recebe a incumbência: você vai derrotar os amalequitas e os midianitas. Mas como é que eu vou fazer isso? Não tenho como fazer. Ele me dá um sinal: molha aqui essa lã de ovelha e deixe tudo seco em volta. Aí ele faz o sinal, aí ele pede mais um outro sinal, porque ele estava muito inseguro. Molha só em volta e deixa a lã seca. E aí ele vai trabalhando esse assunto com Deus, tentando fazer com que Deus desistisse da ideia. Mas chega um momento na história em que Deus fala o seguinte: agora eu quero que você faça algo por mim. Eu já mostrei para você alguns sinais, mas eu quero que você reúna o teu povo. Ele reúne 32 mil soldados. E Deus diz: é muita gente. Vocês vão pensar que vocês é que venceram a batalha. Eu quero que você diminua isso, e você diminua isso, você diminua isso, até que ele leva as pessoas para tomar água. Ele reduziu para 300. E esses 300 vão para em cima do morro, e eles gritam pelo Senhor e por Gideão, quebram os vasos, tocam a trombeta. E aí o povo que está lá embaixo, os midianitas, ficam desesperados e começam a se matar um ao outro e começam a fugir para tentar salvar a própria pele, mas eles são derrotados. E Gideão então conquista uma grande vitória, e a história dele foi relatada, foi registrada na Bíblia para que você e eu pudéssemos ter acesso a esse tipo de experiência. Agora pode cortar aí. Mas é interessante que se você pega a palavra de Deus e você começa a ler Gideão, e você é como aqueles que gostam de vez em quando de abrir a Bíblia e ler o que Deus tem para te dizer hoje, né? Foi Judas e enforcou-se, né? Vai tu e faz o mesmo, tal. Aí você se desespera: não foi isso, não, hoje não, Deus, né? Mas você abre a Bíblia e lê essa história, onde Gideão pede um sinal. Deus, se o Senhor quer que eu faça isso, então me
molha aqui a lã de ovelha, mas deixa em volta tudo seco. Aí ele mostra, faz o sinal. Aí você não está convencido o suficiente, não, Deus, agora molha tudo em volta, deixa a lã seca. E Deus faz o sinal para você. Você pode chegar à conclusão de que para você se mover em Deus ou se mover na vida, você tem que ficar pedindo sinais para Deus. E a história de Gideão está longe disso. A história de Gideão é a tua história, a minha história, diariamente. Deus não quer que você seja uma pessoa imatura que pede sinal o tempo todo. Está errado pedir sinais para Deus? Não, não está errado. Se estivesse errado, Deus não atenderia o pedido de Gideão. Mas o perigo é que eu já vi algumas pessoas, alguns cristãos bem intencionados, eles estão andando pela cidade, pelo centro, daqui a pouco eles estão pensando se deve ou não deve fazer uma viagem missionária e tal. Aí passa um outdoor, está escrito África. Deus está falando comigo. Eu preciso ir para a África. Aí passa por uma agência de turismo, tem lá Ilhas Fiji. Não, Deus está falando comigo aqui. Agora, não, agora testifica. É porque é caminho pela África e ele, né? E a gente vai trabalhando com Deus, tentando fazer com que a gente permaneça numa zona de conforto. Gente, eu me lembro quando eu jogava squash, e há muito tempo atrás, a minha esposa odiava o squash. Eu acho que ela amaldiçoou o squash algumas vezes na vida dela. Mas aquele negócio era contagiante. E eu sempre achava que eu estava exagerando. E eu estava exagerando. Eu estava jogando horas e horas e horas e horas demais. Aí eu ia chegar na casa da minha noivinha, né? E eram 9h30, 10 horas, e ela dorme cedo. Uma pessoa muito comportada, né? E ela tinha responsabilidades, tinha que acordar amanhã cedo. E eu chegava lá suado, fedendo, né? Feliz que tinha jogado 15 partidas de squash. E ela furiosa comigo. E aos poucos, vocês vão ficar decepcionados comigo, eu sei, mas paciência, Deus é poderoso em vocês, para manter vocês firmes na fé, e ainda voltar aqui mais vezes escutar as mensagens que eu trago aqui. Mas esta aqui, eu fazia assim com Deus. Deus, se por acaso a minha raquete quebrar, é sinal que eu devo parar de jogar isso aqui. E eu ficava negociando com Deus o tempo todo, mas eu amava jogar aquele esporte. Amava jogar todo dia, se eu pudesse eu montava, já tentei montar, a Cris não deixou, já tentei montar quadra de squash em tudo que é chance que eu tinha, tentei montar essas quadras e nunca pude. E aí uma vez deixei a raquete em cima do carro e entrei no carro, esqueci da raquete em cima e perdi a raquete. É um sinal, Deus quer que eu pare de jogar squash. Não deu 3 semanas, comprei outra. E assim a gente vai às vezes vivendo a nossa vida de uma maneira superficial, achando que Deus está micro-administrando cada decisãozinha nossa. E a gente fica pedindo sinal aqui, sinal ali, sinal o tempo todo. É sinal que a gente está pedindo sinal demais. E Gideão, ele traz esta história para nós. De que ele demora demais para confiar nele mesmo e para confiar em Deus. E às vezes a gente começa a pedir certas coisas porque a gente está inseguro. Eu queria já dizer para Júlia Malucelli, eu creio que Deus está colocando para você uma situação onde o dinheiro não vai resolver. Mas Ele vai colocar você numa posição onde você vai precisar conquistar pessoas à sua volta. Onde o dinheiro não vai falar nada, mas a graça de Deus sobre você, a maneira com que você vai falar com as pessoas, as palavras de sabedoria que Deus vai colocar dentro de você, para fazer com que certos projetos aconteçam. Porque em alguns momentos, o recurso financeiro não vai fazer a menor diferença para as pessoas que estão à sua volta, porque elas querem confiar em você. E Deus está te dando essa posição para você ser aquela pessoa que vai conquistar o coração das pessoas. E não apenas contratos, mas corações. Queria que você trabalhasse isso. Porque hoje a gente vai conversar sobre ser mais autoconfiante. E também ser uma pessoa que confia mais em Deus. E essa é a história de Gideão. Essa é a nossa história, essa é a tua história.
a esposa do André Giger. Eu esqueci teu nome. Como? Manuele. Deus está te dando uma família que vai estar presente aqui constantemente. Você vai ser uma testemunha dentro da sua casa. Cada vez mais. Já está sendo. E Deus, Ele ama quando você levanta os braços assim e se entrega 100, 200 mil % para Ele. E você está escrevendo uma história. Tenha paciência. E você vai conquistar aquilo que você tem pedido para Deus. Tenha confiança. Hebreus fala que nós não podemos largar a nossa confiança, porque ela traz grande recompensa. E a confiança não é simplesmente confiar em Deus e se desprezar, mas também é autoconfiança. E hoje eu vou trabalhar esse assunto, ser mais autoconfiante. Alguns de nós aqui precisam perceber a história de Gideão. Gideão estava ali fazendo as suas tarefas, as suas coisas, de uma maneira escondida dos seus inimigos, de uma maneira estratégica, mas fazendo aquilo que ele podia. Ele malhava o trigo aonde ele deveria colocar o vinho. E ele estava escondido, fazendo o sustento da sua família ser viável. Mas chega um momento em que Deus fala o seguinte: você precisa libertar não apenas a tua família, você precisa libertar a tua nação. E às vezes isso a gente pensa que é algo exagerado demais. Mas se Deus vem e fala alguma coisa para você, é porque Ele vê em você uma capacidade, uma possibilidade. E Ele deposita coisas em nós, porque depois Ele vai sacar. É como um banco, uma conta corrente, onde a gente põe nossos recursos. Dia após dia a gente coloca recursos lá. E um dia nós vamos sacar esse recurso. Deus é assim também. Ele investe recursos em você, Ele deposita em você desde que você passou pela cabeça de Deus. Ele já começou a preparar recursos para a tua vida. E Ele deposita em você sonhos, visões, pensamentos, relacionamentos, recursos, propriedades, localização. Deus investe em você, em você. E é importante que você seja mais autoconfiante. E é interessante que você precisa se lembrar que você e eu fomos feitos à imagem e semelhança de macacos. Não, a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus, Ele não acorda de manhã, daí, será que me visto de pavão hoje? Porque não sei, o pavão está tão bonito, né? Aquela rabeira toda assim, ó. Será que não devia ser que nem ele? Deus não é inseguro, Ele não tem um problema de autoimagem, Ele tem autoconfiança, mas Ele não é arrogante, Ele não é soberbo, Ele é manso, humilde, mas todo poderoso. Uma combinação fantástica para você se render a esse Deus, mas você se lembrar de que você foi feito à imagem e semelhança dEle. Então vale a pena você ter confiança em você. Não um pensamento positivo, frouxo, solto, mas uma autoconfiança, mantendo um caráter e uma postura que Deus tem. Sendo humilde, sendo manso. Mas confiar em você mesmo. Confiar que você é capaz de fazer algo. Quantas vezes você vê atletas fazendo a sua meditação, dizendo, eu consigo. Muhammad Ali, I'm the best. Tudo bem que é arrogante, mas ele trabalhava isso. E existe um Salmo 19:14, que diz assim, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Passa uma pessoa, oi, tudo bem? Oh, tudo bem. Palavras. Foram boas palavras? Foram boas palavras. Mas e o meditar do teu coração? A minha vida está uma droga. A minha vida está difícil. Eu não aguento mais essa vida. Eu não suporto mais viver desse jeito. Eu sou uma fraude, eu sou um zero à esquerda. Esse é o meditar do teu coração? E isso está sendo agradável a Deus? Deus, Ele tem filhos. Eu tenho filhos. E quando eu vejo um dos meus filhos falando assim, eu sou uma porcaria mesmo, eu não consigo, eu dou neles.
porque eu não suporto ver meu filho falando mal do meu filho. Porque não faz bem. O meditar do coração dos meus filhos é muito importante. E Deus olha, e Ele escuta o que a gente está meditando. E a palavra meditar é da vaca. Aquele ruminar. Estou ruminando esse assunto. Estou ruminando. E às vezes a gente fica meditando, ruminando coisas ruins, e Deus não gosta que você esteja fazendo exatamente isso. Que as palavras da tua boca e o meditar do teu coração sejam agradáveis a Deus. Porque Deus, Ele está olhando você, Ele está sempre analisando e prestando atenção em você, porque você é importante para Ele. Não porque Ele é mesquinho e fica... é agora. Eu sabia, I knew it. Porque Ele ama a gente. E Ele quer ver a gente prosperar. Eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, de prosperidade. Esse é o pensamento que Deus tem. E se você tem pensamentos ruins a seu respeito, medita desse jeito, você não está agradando a Deus. Você não está fazendo bem para você mesmo. Então preste atenção, o que é que você tem pensado? Como você tem meditado? É fácil dizer, tudo bem, mas e por dentro? Como é que eu estou sendo? Os nossos pensamentos falam tão alto quanto as nossas palavras diante de Deus. E faz bem para você e para mim termos confiança. Devemos ser mais autoconfiantes. Autoconfiança é um traço da personalidade de Deus. E você foi feito à imagem e semelhança dEle. Então, é importante que você tenha uma autoimagem saudável, que você tenha autoconfiança. Você não deve pensar além do que você consegue, ou além de você mesmo, mas você deve ter um pensamento positivo a seu respeito. Ser positivo. Ser autoconfiante. Faz sentido? Quantos de nós sofremos ou deixamos oportunidades passarem porque a gente não tem autoconfiança? Vem uma promoção, não dá para... Não, passa pro... Não, veja, eu sou só humilde. Eu tenho 3 doutorados, mas eu não consigo. Deixa o outro fazer. Autoconfiança. Gente, e isso não é pensamento positivo. O que a palavra de Deus fala? Diga ao fraco, eu sou. Mas que palhaçada de teologia é essa? Que absurdo um Deus tão inteligente ficar fazendo a gente falar coisas positivas a nosso respeito, onde já se viu. Não, eu sou fraco. Tô fraco. Galinha da Angola, né? A gente não é galinha da Angola. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, autoconfiante, que sabe o que fazer no dia de hoje. Você precisa ter esta imagem, esta autoconfiança. Deus disse que eu sou mais do que vencedor. Por que é que eu penso que o meu dia vai ser ruim? Eu acordo, estou sentindo que algo vai dar errado hoje. Está sentindo que algo vai dar errado? Então já repreenda em nome de Jesus. Entre em ação contra essa percepção. E não fique passando o teu dia inteiro, cadê a coisa ruim? Você está meditando desse jeito. Ser mais autoconfiante foi o problema de Gideão. E ele passa a viver de um jeito com Deus, aonde eu acho que Deus até começa quase que a perder a paciência. Moisés fez a mesma coisa. Não, Deus, eu estou há 40 anos aqui no deserto, com as ovelhas, eu não sei falar. Não consigo, ele era gago já, de tanto falar com as ovelhas. Estava gaguejando já. Pegou o sotaque da ovelha. Tem gente que viaja e pega o sotaque da região que foi. A Priscila e o Marquinho, quando vão para a Bahia.
voltam diferente. Além de voltarem negros, né? Voltam com sotaque. Quem de vocês pega sotaque de Santa Catarina? O Sandrine pega sotaque, né? Então, 40 anos no deserto, falando com ovelha, Moisés pegou o sotaque. Não, Deus, eu não consigo falar. Tá bom. E Deus foi se irritando. Ali está bem claro que Deus se irritou. Porque ele não tinha autoconfiança. Acorda, piá. Eu que fiz você. Se eu estou te chamando para fazer um negócio porque eu sei que você consegue, largue mão. Eu sou humilde. Você é burro, isso sim. Cala a boca. Seja autoconfiante. Você está me chamando de incompetente. Então Deus é incompetente de chegar para você, você vai tocar Camboriú, Marquinhos. Né? Aí Deus, não Deus, eu não consigo. Você está me chamando de imbecil? Você está falando que eu não sei recrutar pessoas? É isso que você está me falando? Repita, quero ver, diga. Né? E Deus vai se irritando com Moisés. Aí ele diz, tá bom, então eu vou chamar Arão. Arão vai ser a tua voz então. E às vezes a gente fica dizendo assim, não Deus, envia outro, não Deus, dá promoção para outro, não Deus, deixa que o outro faça isso, não, deixa que o outro, deixa. E a gente vai se excusando por falta de autoconfiança. E Deus não quer que isso seja assim. Você veio aqui hoje, ou você está vendo no vídeo depois, e está ouvindo essa palavra, ser mais autoconfiante, é para você. Gideão estava cuidando da família. Tudo jóia. Numa situação difícil, crise, perseguição. Mas Deus diz, ei, você consegue fazer algo para a nação. E eu? Sim, você. E eu estou com você. Me dá um sinal. Eu não sei que sinal que ele quer. Um anjo, gente, cá entre nós. Um anjo desce aqui na tua frente. Eu não sei se eu preciso de um sinal que você é um sinal. Aí eu preciso de um sinal, do sinal. E o troço não tem. Gente, eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, dar uns tabef em Gideão, né, lógico que a gente consegue enxergar a situação daqui com facilidade. Mas esteja na pele do cara. Eu acho que se nós víssemos um anjo aqui, acho que um monte de gente ia cair morto. Tão impressionante que é. Mas ele fica discutindo ali com o anjo. Não, me dá um sinal que realmente eu vou fazer isso. Eu consigo fazer isso. Fique aí, eu vou te trazer um pouco de pão. Ele fez 30 quilos de farinha, gente. Isso é um sinal de que ele queria ficar ali 3 anos comendo pão para não fazer o que tinha que fazer. 30 quilos de farinha ele cozeu. E fez comida. Aí o anjo, rapaz, está de brincadeira comigo, né? Tem como comer isso aqui? Vou queimar tudo, vou oferecer para Deus. E sobe a oferta. Aí tem que pedir mais sinal. Mais sinal. Gente, é um sinal de imaturidade. Você e eu não devemos ficar pedindo sinais o tempo todo. Nós devemos aprender com a história de Gideão e perceber que Deus quer trabalhar a nossa autoconfiança. Se Ele põe algo no teu coração, não fuja. Abrace essa proposta. Receba de bom coração. É claro que não vai ficar dentro da sua capacidade. Porque em seguida Deus fala, eu sou contigo. Eu vou estar junto com você. Opa! Aí Gideão, me dá um sinal que você vai estar junto comigo. E a relação fica, né, complicada. Marido e mulher, me dá um sinal que você está sozinho. Me dá um sinal que você está sozinho. Meia hora depois, me dá um sinal que você está sozinho. Faz um FaceTime em volta, diz assim, ó. Agora faz para baixo, assim, aleatório, para ninguém ficar assim. Né? Porque a mulherada, de repente, né? Ou os homens, né? Tá no boteco. E aí as mulheres todas para mulherada, vou fazer um FaceTime aqui com meu marido.
com a minha esposa. Eu vou passar pela mesa, olha a estratégia, hein? Estratégia. Passar pela mesa, mulherada, baixa tudo. Agora, a mulherada que está fazendo FaceTime, pedindo sinal, dá um chute no teu marido, se ele está fazendo isso. Mas faz assim, ele fazia assim, ó. Duvido que passe todo mundo. Alguma vai pegar. Mas trabalhar a vida no relacionamento entre marido e mulher, você e Deus pedindo sinal o tempo todo, é um sinal de desconfiança. Extremamente insalubre para esta relação. Eu quero incentivar você a caminhar de uma maneira mais simples, puxando a autoconfiança não como arrogância, nem como prepotência, mas como uma característica divina que Deus colocou dentro da gente, dentro de todos nós. Cada um de nós tem uma capacidade e tem um chamado para fazer certas coisas. Não se compare lateralmente, mas seja fiel nessa relação vertical com Deus. Ok? Faz sentido? Mais ou menos para alguns só. Os outros que não quiserem sair já, a gente só deixa a oferta lá na saída aqui. Mas assim, gente, ser mais autoconfiante é bacana, muito importante. Jesus fala assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, né? Só que ele repetiu isso. Mas no finzinho da vida dele, ele disse: olha, deixa eu dar um novo mandamento para você. Amarás ao teu próximo como eu vos amei. Quando Deus vem sobre nós, Ele faz com que a gente faça além daquilo que a gente é capaz. Amar ao próximo como a gente se ama, nós conseguimos, sozinhos. Tem gente que se odeia o suficiente para tratar mal os outros. Mas Jesus vem e Ele diz: eu quero que você ame os outros como eu te amei. Eu dei minha vida por você. E nós devemos fazer isso, marido e mulher, ser capaz de dar a vida um pelo outro. Igreja, ser capaz de morrer um pelo outro. Esse é um nível em que Jesus chega. E aí vem a posição, ou o segundo ponto da mensagem de hoje, que é ser mais confiante em Deus. Acreditar que Ele vai cumprir a palavra dEle. Porque Deus não é um homem para mentir. Deus não mente, Deus não muda de ideia. Deus não volta atrás nas suas promessas. Ele faz promessas com condições. Mas ser mais confiante em Deus é fundamental. Não basta ser autoconfiante. Ser mais autoconfiante. Isso é uma parcela que pode virar pensamento positivo. Mas Deus, Ele nos chama para sermos mais confiantes nele. E essas duas coisas da balança vão fazer com que a nossa vida aconteça de uma maneira muito maior do que ela é, do que a gente imagina. Por mais que nós tenhamos uma vida muito boa, gente, como a gente viu a Ju falando, de crianças que não têm os pais, seja porque morreram, seja porque doaram essas crianças para a instituição. Essas crianças vão precisar aprender a serem mais autoconfiantes, não é verdade? E às vezes o nosso olhar, a religião perfeita, que é visitar os órfãos, vai transmitir isso para elas. Porque elas vão perceber que elas têm valor. Eu gostaria muito de que nós fôssemos uma igreja de uma religião perfeita. Não apenas uma igreja de uma religião descolada. Bacana, cool, livre. Somos tudo isso. Mas eu gostaria que nós fôssemos uma igreja da religião perfeita. Eu não gosto da palavra religião, mas você entende o que eu digo. Aquela que visita os órfãos e as viúvas. Os órfãos, se a gente senta com uma criança e olha nos olhos dela, e a gente ama essa criança, nós estamos depositando nela uma semente, uma esperança, uma chama que vai permanecer acesa por mais tempo. E aí a gente voltando e voltando e voltando e voltando como igreja, como corpo, mostrando que nós podemos amar essas pessoas, essas criancinhas,
A autoconfiança delas vai crescer. Elas vão ter condições de enfrentar a vida de uma maneira melhor do que se nós não fôssemos lá. Fica aqui o nosso recado, para a gente não ser uma igreja passiva e que se curte apenas. Mas nós precisamos escrever uma história junto com Deus para alcançar pessoas que precisam muito da gente. Precisam muito mesmo. Mas ser mais confiante em Deus demonstra que você está se relacionando com Ele, demonstra que você confia no caráter e na palavra da pessoa. Então, quando Deus fala, você vai libertar o povo todo, Gideão, e ele diz, imagina, quem sou eu? Como é que eu vou ter certeza que o Senhor vai me livrar, vai livrar o povo através das minhas mãos? Me dá sinal, me dá sinal, me dá sinal. Gente, nós precisamos, uma vez que vem a palavra dentro do nosso coração, nós precisamos dizer, Deus está comigo. Por que Deus está comigo, gente? Por que é que você pode acreditar nisso? Porque você pega a palavra de Deus e começa a ler, e em várias passagens, uma delas, por exemplo, Salmo 1, diz assim, aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, tudo o que ele fizer, será bem sucedido. Presta atenção nesta declaração, é um fato. Uma declaração, ele não diz, faça tudo e você vai conseguir fazer tudo bem feito. Não, ele sabe que a gente não consegue fazer tudo. Ele diz, tudo que você fizer, porque nós temos um limite. As coisas que você fizer com as suas mãos, que você estiver envolvido ali, Deus está dizendo, vai dar certo. Gente, abrir uma empresa hoje, estatisticamente, na possibilidade, é muito perigoso. Não vale a pena o risco. A probabilidade de dar errado é grande. Mas em Deus, a possibilidade está garantida. Porque Ele disse que o que você fizer com as tuas mãos, ou seja, você vai estar envolvido, vai dar certo. Você precisa estar envolvido. A palavra é para você. Não é para uma ideia que você teve. A ideia que você teve, ótimo, legal. Mas se alguém pegar essa ideia, esta pessoa vai ter que estar ali e colocar a mão na massa. Tem que arregaçar as mangas. Paulo fala, aquele que não quer trabalhar, que não coma. Credo, é isso mesmo, gente. Não quer trabalhar? Então não coma, simples. Né? Como a gente tem um cristianismo, às vezes, ilusório para algumas pessoas, e aí a gente fala, como eu falei agora, a gente parece um pouco ríspido, né? Meio grosso até. Meio como diz o Leandro, você é o jeitinho alemão, né? Ou bugre, não sei, porque eu tenho os dois lados do... Mas o cristianismo não é uma coisa assim, conto de fadas. Deus pede a nossa participação, e Ele pede que a gente misture fé de que Deus é confiável. Então, gente, vocês têm coisas no coração de vocês que Deus já falou para vocês. E eu vim aqui dizer para vocês, está na hora de você fazer. Está na hora de você acreditar que Deus não vai te abandonar. E está na hora de parar de pedir sinal. Está na hora de parar de pedir sinais para Deus. Está na hora de você avançar, de fazer com que a vida aconteça. Deus tem o maior interesse em fazer com que aquilo que Ele comentou com você, depositou no teu coração, venha a florescer. Pessoas vão ser abençoadas. Mas eu só vou abrir uma padaria. Pelo menos vai ter uma pessoa no caixa para atender. Ou vai ter o padeiro. Alguém vai ser beneficiado. Gente, a sociedade precisa de cristãos com coragem, com ousadia de fazer com que a vida melhore para outras pessoas. Eu não posso pensar só na crise e nos meus filhos. Uma já saiu de casa, ele que cuida dela agora, né? Não, mentira, vou ajudar ainda. Mas, no sentido, eu não posso pensar só em mim, na minha esposa, e acabou. Não, gente. Não. Tem mais pessoas que precisam de nós, cristãos.
Nós somos o sal e a luz do mundo. Você é o sal e a luz do mundo. Você não tem o direito de se esconder debaixo da cama. Você não tem o direito de não ter autoconfiança. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus não se esconde de problemas, Ele envia soluções. E a solução está no DNA do ser humano. A solução está em você, está em mim. Diga assim: eu sou a solução. Você está preso na sua palavra. Eu sou a solução. Você é embaixador de Cristo sobre a terra. E você precisa crer mais em Deus. Que as promessas que Ele fez, Ele vai cumprir. Se tudo que eu fizer será bem sucedido, então eu vou descruzar meus braços e vou trabalhar. Eu vou abrir aquela empresa que eu disse que eu ia abrir. Eu vou expandir nessa direção, porque pessoas precisam de mim. Nós somos a luz do mundo. Não somos apenas a luz do mundo no sentido de trazer a mensagem da salvação de Jesus. Ótimo, é a mais importante de todas. Mas e daí? Faz o seguinte, pega um revólver e dá um tiro na pessoa e já manda para o céu. Está resolvido o problema. Tem menos gente no mundo, né? Menos gente disputando emprego, menos gente disputando comida. Não. É mais uma pessoa que Deus arregimentou para fazer com que esse mundo seja melhor. Gente, nós não podemos ter uma visão do mundo apocalíptica apenas. Nós sabemos que algo ruim vai acontecer. Mas também nós sabemos, ainda que superabunde as trevas, vai superabundar a graça, a luz. Deus vai continuar operando de uma maneira impressionante. E eu quero que você seja um candidato, que você seja uma das pessoas que Deus pode dizer assim: eu posso contar com Ele. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu quero que vocês sejam os poucos. Eu não quero pregar um evangelho para você de folga, de sossego. Eu quero pregar um evangelho de pessoas agressivas, pessoas que vão e conquistam, que são realmente arquitetos sociais, que fazem a diferença na sociedade. Gente, tem pessoas precisando de nós. Tem o Congresso, será que não precisa de alguém como nós? Precisa, gente. Precisa. Nós temos que nos manifestar. As crianças que a gente visitou ficaram felizes, porque a gente se manifestou. A gente se expressou. E é através de uma ação, através de obras, é que nós fazemos a nossa fé ser verdadeira. Se nós queremos que nós temos a solução do mundo, nós precisamos nos relacionar com as pessoas para que elas tenham acesso a esta solução. A solução é Jesus. Mas é Jesus nas pessoas. É Jesus na sociedade. É Jesus nas empresas, é Jesus nas escolas, é Jesus nos valores da família. E não Jesus lá longe, que um dia vai voltar para nos salvar e enquanto isso, salve-se quem puder. Quem de vocês nasceu nos anos, sei lá, 78, 79 para baixo, 60, 50, né? 60, 70 e poucos, né? Então eu nasci em 67. Vocês lembram de um quadro do Jô Soares, Viva o Gordo? Muito bem. Espero que vocês se lembrem porque eu chorava de rir. Aí tem um personagem que ele é um rei. Ele está com aquele manto vermelho, né? Coroa na cabeça e os súditos em volta e tal. E ele é um rei totalmente trapalhão. E ele está assim, ó, com aquele roupão, né? Aquela capa. E os sapatos dele vão aqui na frente do joelho. E aí ele fica assim, batendo o pezinho, né? Quer que eu sou? Quer que eu sou? Quer que eu sou? Lembram? Quer que eu sou? Quer que eu sou? Quer que eu sou? Aí os súditos, sois rei, sois rei, sois... Eu vim dizer para você que você é rei. Filho de peixinho, filho de peixe, peixinho é. Filho do rei,
Rei é. Nós somos filhos do rei. Mas nós somos mansos, humildes, mas poderosos em obras. Nós não somos coitados, nós não podemos ter uma autoconfiança baixa, tímida. Nós precisamos ter esses 2 pontos hoje, gente, muito firmes, muito claros dentro de nós. Autoconfiança. Acredite que Deus te capacita. E acredite que Deus é fiel. Ele vai manter as promessas para você. Ele nunca vai te abandonar. Ele disse: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, significa que até mesmo se você morre antes da consumação dos séculos, Ele está com você. E Jesus confirma isso dizendo que Deus não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. Você morre e já está vivo. O corpo está dormindo. Há uma ressurreição depois, mas nós não morremos. Nós passamos pela morte. E Ele prometeu que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com Pedro. Deus não é um Deus de mortos, mas de vivo. Pedro está vivo. Aquela música que cantamos agora faz pouco. Nem a morte pode nos vencer. Vamos aplaudir. Gente, a morte não vence você. A morte não te vence. Não vence. Então uma crise financeira vai vencer? Um problema no casamento vai te vencer? A morte não te vence? Um problema vai te vencer? Ah, não vai. Não vai. Está escrito ainda que a vide não floresça, que não tenha gado no curral, que não tenha azeitona, que não tenha frutos, não tenha nada. Ainda assim, eu te louvarei. Sabe aquela decisão, a decisão de um relacionamento com Deus, é fundamental. Acredite em você, Deus acredita em você. Deus não morreu, Jesus não morreu numa cruz por aquilo que não vale nada. Você vale muito. Vale muito. E com Jesus dentro de você, então, teu valor é eterno. Você vai viver para sempre. Quer saber como é importante a gente viver uma vida produtiva? Quem de vocês já perdeu o emprego? Já perdeu o emprego? Já ficou assim, demitido? Na rua! Na rua! Na rua! Foi o momento mais feliz da sua vida, né? Uhul! Eu sou desempregado! Tudo que eu queria! Ser improdutivo! Não ter nada para fazer o dia inteiro! Cara, é horrível. Mas em Apocalipse fala que nós vamos entrar, os santos vão entrar na presença de Deus. E o que vai nos seguir? E as suas obras os seguirão. Deus te chamou para ser uma pessoa produtiva. Não se compare com os outros. Eu posso ter um pedacinho de papel e você ter 15 quilos de ouro. E eu com esse papel eu faço um origami. Já viram que eu não sei fazer. Eu faço origami. Eu realizei algo com algo. É uma obra. Se Steve Jobs era cristão, vai entrar atrás dele um monte de coisa. O iPad, o iPhone, o Macintosh, vai um monte de coisa. Os sócios que ele passou a perna, não sei como é que foi a história verdadeira dele. Mas Apocalipse fala que as nossas obras nos seguirão. E aí Deus desce para falar com você e Ele diz: ei, Josias, eu confio em você, vai fazer tal coisa. Ai, me dá um sinal. Esse é um sinal que eu te dou, eis que te digo. Troca de time. Melhor não. Quem, aqueles caras bem, pastores malvados, né? Se Jesus dissesse, né? Eu acho que eu já dei meu recado para vocês o suficiente. Levante a cabeça. Ser mais autoconfiante é um traço de Deus. Não importa o que digam para vocês.
Não importa o que eu digo para você, não importa o que alguém diz para você, não importa. O que é que Deus diz a teu respeito? Você é mais que vencedor. Pode encher o pombo, o peito que nem pombo. Pode encher o pombo que nem peito. Aí não prego mais. Você trouxe de autoconfiança, não está para mim. É muito bom. E confie em Deus. Confie em Deus. Deus nos ama. E a vida é fantástica. A vida é maravilhosa. Por mais difícil que você esteja vivendo agora, a vida continua sendo maravilhosa. Amém? Queria que você fechasse um pouco os teus olhos. Quero te fazer uma pergunta para você. É importante você, nesse momento, passar um tempinho com Deus e você trocar uma ideia com Ele. E você avaliar como você tem visto a vida, como tem sido o meditar do teu coração. E eu digo para você, pergunte assim: Pai, o meditar do meu coração é de autoconfiança? É de alguém que confia em Ti? Se for necessário, peça perdão para Deus. Agora. Deus me perdoe. E eu quero também comentar com você. Todos nós temos uma vida que deve ser vivida ao máximo. E talvez você esteja pensando que realmente você é uma exceção dessa regra, dessa autoconfiança. É muito importante que você se inclua nessa verdade, nessa revelação que você está tendo hoje. De que você sim pode ter autoconfiança, ser mais autoconfiante. E o que o Espírito Santo me coloca é que alguns ficam olhando para o lado, se comparando com aqueles que fizeram mais. E Deus não compara você com os outros. E essa comparação que você faz, ela é cruel com você mesma. E é mais uma vez uma meditação que não agrada a Deus. Como é importante você não se comparar com os outros. Não faz bem. Você pode ter modelos para aprender com eles, para tentar imitar, mas você não deve se comparar e extrair o teu valor desta comparação. Seja você a pessoa que está inferiorizada, ou seja a pessoa que está acima em termos de comparação. Eu sou melhor do que os outros. Você pode ser melhor. Você pode até ser pior. Mas o Espírito Santo está dizendo para você confiar que Deus tem algo para você fazer, para você realizar. E Ele já está te avisando que é algo um pouco maior que você. E é por isso que Ele diz: eis que estou contigo. Eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Nem a morte vai separar você de mim. Eu te prometo isso. Então veja onde você se encontra. E faça agora um compromisso com Deus. De ser mais confiante em você mesmo. E ser mais confiante em Deus. Se exponha a esse projeto. Se exponha a essa coisa maior, a esse algo maior que Deus tem para você.
Deus não deseja que você se aposente. Deus sempre tem algo para você na sequência. Moisés, até os 120 anos, foi produtivo. Que você viva a tua vida até o último suspiro, sendo produtivo, sendo mais autoconfiante, sendo mais confiante em Deus. E você possa dizer assim: em Ti faremos proezas. Deus, em Ti eu vou fazer grandes coisas. Deus não vai te chamar para fazer uma coisa medíocre. Acredite, acredite nisso. Acredite nessa palavra. Não relativize. Ele te chama para fazer algo superior. Dia após dia, de glória em glória. De glória em glória. Um dia depois do outro. Um dia depois do outro. Mais e mais revelação. Mais e mais confiança em Deus. Você experimenta uma coisa e você conquista. E Ele vem e te impulsiona para a próxima. E assim é um ciclo. Assim como o universo, assim como o sol amanhece e anuncia a grandeza e a majestade de Deus. Nessa rotina, nesse ciclo, que você possa, com o meditar do teu coração, nesse ciclo de meditação, ser cada vez mais autoconfiante e cada vez mais confiante em Deus. Pai, eu quero abençoar a tua igreja, quero abençoar cada um que está aqui, não importa onde se encontra. Eu abençoo em nome de Jesus, com a presença do teu Espírito Santo. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha, assim como o Senhor pairava sobre a face do abismo no início da criação. Espírito Santo, eu vejo o Senhor agora pairando sobre pessoas, aonde existe caos, existe vazio, existe confusão, e o Senhor vem, e o Senhor vai começar a trazer ordem, dia após dia. O Senhor vai trazer luz, o Senhor vai trazer separação de coisas, e o Senhor vai trazer revelação. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, mais e mais e mais e mais sobre cada um de nós, para que o nome de Jesus seja exaltado, para que esta terra seja cheia de luz, de sal, através das nossas vidas, através da vida de cada um dos meus irmãos aqui. Levanta-os, Senhor, levanta-os, em nome de Jesus eu te peço.